Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 48, vamos falar sobre o tema osteoporose e as consequências dessa doença nas pessoas que têm osteoporose. Para falar sobre esse tema, estou aqui com a Giovana Espósito. Eu vou apresentar a Giovana para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Na verdade, a Giovana já esteve conosco aqui em outro episódio, então eu vou apresentar para quem não conhece ainda, né? Giovana Espósito, fisioterapeuta, com especialização em neurologia no adulto, mestre e doutora em gerontologia pela Unicamp, doutorado sanduíche na Universidade de Aveiro e pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é docente do curso de fisioterapia da Faculdade de Anhanguera. Giovana, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa de Diálogos da Gerovida, em nosso episódio de número 48. Mas antes de começar a fazer as perguntas para você, gostaria de deixar aqui um agradecimento à gerontóloga Cida Costa, que foi quem nos sugeriu esse tema para esse mês de junho e nos ajudou com as respostas, com as perguntas. As respostas quem dará são a Giovana. Bom, Gi, o tema é osteoporose. Muito se fala sobre osteoporose, porém eu percebo que nas aulas que eu vou dar sobre gerontologia, sobre envelhecimento, eu vou falar um pouquinho sobre as doenças mais comuns que acometem as pessoas idosas. Que eu falo osteoporose, parece ainda que grande parte dos adultos idosos não tem muita clareza sobre o que é essa doença. Então eu queria começar pedindo para você explicar de forma objetiva o que é a osteoporose. Oi, Wanda, é um prazer estar aqui novamente. Como eu sempre digo, é muito bom estar com você e falar sobre gerontologia também é muito bom. Bem, a osteoporose ela é uma condição metabólica que ela deixa os ossos fracos e porosos. Com essa condição de fraqueza desse tecido ósseo, uma tendência aí a fraturas e quebraduras. Quando a gente pensa no tecido ósseo, a gente precisa lembrar que existem duas células que elas ficam trabalhando constantemente, porque o nosso tecido ósseo ele tem a remodelação durante toda a nossa vida. Até os 20 anos a gente ganha bastante massa óssea e a partir dos 40 a gente tem uma diminuição. Essas duas células elas são o osteoclasto. Eles são células que vão aí retirar aquele tecido ósseo que ele está mais envelhecido, então eles retiram esse tecido, e os osteoblastos, eles vão fazer essa remodelação e trazer aí tecido ósseo novo para deixar esse osso firme, para manter a sustentabilidade desse tecido ósseo. A osteoporose ela é um desequilíbrio, né? A gente vai ter no envelhecimento fisiológico realmente os osteoclastos trabalhando mais. Então, a gente vai ter uma perda mais constante do que ganho. Quando esse desequilíbrio ele é exacerbado, é quando a gente vai ter a osteoporose. Aí esse osso vai ficar mais poroso e uma tendência muito maior aí a fraturas e quebraduras. Então, não faz parte do envelhecimento, digamos, normal as pessoas terem osteoporose. Então, isso já é considerado uma patologia. Ela é considerada uma condição aí metabólica. Os osteoclastos no envelhecimento, eles vão trabalhar mais que os osteoblastos, sim. A gente vai ter uma perda de massa óssea devido à idade, devido ao avanço da idade. Mas quando esse desequilíbrio ele entra exacerbado, ele se mantém exacerbado, aí a gente já tem essa condição metabólica aí, com essa porosidade exacerbada desse osso. E você falou da questão de risco de fraturas, né? Então, fala um pouquinho sobre essas consequências. Então, quais são as consequências para a vida das pessoas idosas, essas pessoas que têm osteoporose, quais são as consequências? As consequências realmente é uma fratura espontânea, ela pode acontecer exatamente porque esse tecido perdeu a sua sustentabilidade, a sua firmeza, ou qualquer impacto, por menor que seja, por mais leve que seja, ele pode aí resultar numa fratura. E geralmente as fraturas, elas são comuns no fêmur, no punho e na vértebra. Então, quando a gente pensa aí nas fraturas, por elas poderem ocorrer ou de forma espontânea ou no impacto leve, imagina para um idoso caidor ou um idoso que cai.
A gente já sabe, né, que a queda é um fator de risco aí para o envelhecimento, a gente já tem associado ao envelhecimento uma fraqueza muscular, a gente tem associado ao envelhecimento uma redução de visualidade, de visual, né, de acuidade visual, e uma redução de propriocepção, né, que é a sensação ali da onde o meu corpo está, no que eu estou pisando, aonde eu estou pisando. Então, essa diminuição que a gente tem fisiológica do próprio envelhecimento pode aí contribuir para uma queda. E se essa queda acontecer com um idoso que tem aí uma osteoporose, as chances de fratura é muito intensa. E a gente sabe que os riscos de queda, que uma queda advinda aí no envelhecimento, que precise passar por imobilização, precise passar por cirurgia, pode levar a consequências graves na vida do idoso, né? E quais seriam essas consequências mais graves? Seriam as fraturas que precisariam aí por um tempo imobilizar, hospitalizar e muitas vezes levar o idoso para cirurgia. E aí a gente tem as consequências da hospitalização, da redução de mobilidade, pode levar à institucionalização, pode também levar à morte, né? Uma morte mais precoce. Sim, sim. Então, pensando nisso, a osteoporose, ela tem algum sintoma? As pessoas podem ficar antenadas, né, no corpo que pode acontecer? Infelizmente, a osteoporose é uma doença silenciosa. Não se muda absolutamente nada que a pessoa venha a sentir. Geralmente, a pessoa vai saber que tem osteoporose após uma queda, e aí vem a fratura, ou quando vem uma fratura espontânea aí, por causa desse enfraquecimento do tecido ósseo. E aí que vai se investigar, né, a quebradura, e se observa aí a osteoporose, que a pessoa nem sabia que tinha. E, então, pensando nisso, quando que é o ideal buscar ajuda médica, ajuda profissional? A gente vai ter que pensar em prevenção mesmo, né? Como ela é uma doença silenciosa, a gente só vai descobrir se a gente fizer um acompanhamento. O ideal é que a gente tenha esse acompanhamento ao longo da vida, né? Quando criança, quando adolescente, adultos e principalmente aos idosos. Então, acompanhamento médico, acompanhamento do seu decorrer dos anos, ele faz uma investigação, ele faz um check-up e aí observa-se a redução aí dessa massa óssea. Porque realmente, por ser silenciosa, as pessoas acabam não buscando, né, ajuda destinada aí à osteoporose. Pensando então nessa questão de buscar ajuda, me ocorreu assim, tem alguma idade ideal para começar a pensar que eu preciso me preocupar com a questão da osteoporose na minha vida? Sim, a osteoporose, embora ela seja comum, mais comum no envelhecimento, exatamente pela própria idade, né? Nós temos aí a menopausa nas mulheres, porque com a diminuição do estrogênio a gente vai ter uma menor absorção óssea, uma menor absorção aí da remodelação óssea, propiciando maior probabilidade aí das mulheres adultas de terem osteoporose. Então, o acompanhamento dessa menopausa ela já é extremamente importante por todas as alterações que isso traz aí na vida da mulher e também devido às alterações metabólicas que podem originar aí facilitar a osteoporose nas mulheres. Nos homens é um pouquinho diferente, porque a testosterona segura bem essa modelação da massa óssea. Só que a partir dos 70, 60, 70 anos, a gente também tem a redução da testosterona deles, né, vinculada ao envelhecimento, que também podem facilitar o aparecimento de osteoporose. Então, o acompanhamento, ele fala que tem que ser pela vida toda, né? A gente ter uma vida mais saudável e o acompanhamento aí de como vai a nossa saúde. Considerando as pessoas, então, que já têm osteoporose, quais os cuidados que você sugere? Que, assim, é claro que a pessoa vai estar passando por acompanhamento médico, profissional, mas você, né, como profissional, fisioterapeuta da área, quais cuidados você sugere para as pessoas que têm osteoporose que elas possam ter aí no dia a dia? Além da própria medicação que essa pessoa vai tomar, de vindo aí prescrito pelo médico, a suplementação de vitamina D para absorção aí do cálcio nos ossos. Tomar sol é muito importante, né, quando a gente sabe que a vitamina D é essencial para a absorção do cálcio aí pelos ossos. E hoje a gente se esconde muito do sol, né, até porque ele também tem o seu lado maléfico, mas ele tem o seu lado benéfico. Então, tomar sol na hora ideal, né, que não faça mal, é essencial. Uma alimentação rica em a vitamina D e o próprio cálcio.
Mudanças de hábitos de vida, se for um fumante, se ingerir muita bebida alcoólica, a gente sabe que são fatores predispostos aí para a osteoporose, e sem dúvida nenhuma, exercício físico, exatamente para acelerar essa absorção do cálcio nos ossos, né? Preferencialmente, os exercícios resistidos que a gente chama, que é o fortalecimento muscular, é você ter uma força muscular para que aumente a força muscular para que, primeiro, previna quedas, né? É essencial. E segundo, também porque possibilita maior reabsorção de cálcio pelos ossos. E se fala também entre a questão de osteoporose e osteopenia. Qual que é a diferença entre essas duas? A osteopenia, ela é uma condição pré-clínica. Você ainda não tem osteoporose, mas você tem uma condição pré-clínica de você também tem perda de massa óssea, mas de forma leve. Então, ela é uma condição pré-clínica. Se você não fizer nada, se você não mudar os hábitos, a tendência é o quê? Se transformar numa osteoporose. Então, quando você tem uma osteopenia, você vai ter todas as interferências ou as intervenções que a osteoporose já deve trazer. Mudanças de hábitos, suplementação, principalmente de vitamina D, tomar sol, exercícios físicos é essencial, alimentação rica em cálcio, vitamina D, exatamente para a gente segurar essa perda de massa óssea para que ela não chegue tão rápido na osteoporose, você consiga ali manter uma estabilidade em relação a esse processo de remodelagem óssea. Mas agora pensando, se a pessoa tem osteopenia, ela pode digamos, se curar de uma osteopenia, pode voltar você pode a não ter... segurar, você consegue segurar, na verdade, né? Você consegue diminuir que esse processo ele vá muito rápido. Então, as mudanças de hábitos de vida, elas são essenciais. E as intervenções aí, tanto medicamentosa quanto suplementar, elas são essenciais. E geralmente a gente fala muito sobre a questão de osteoporose e a gente sempre liga igual velhice, é uma doença de pessoas idosas, né? Uma condição agora, né? Uma condição de pessoas idosas. Mas você falou anteriormente sobre a questão da menopausa, que pode levar a isso, né? Então, pensando, a osteoporose em si, ela acomete somente as pessoas idosas ou a pessoa adulta ali também já pode desenvolver essa condição? A grande maioria, sim, é idosos, pela própria idade, né? Como a gente falou, o maior fator de risco é a idade sempre, mas as pessoas adultas maduras, elas também podem adquirir. Ou por causa da menopausa, no caso das mulheres, ou por causas medicamentosas, ou ela sendo uma doença secundária a outra, ela pode adquirir, sim. É mais comum nos idosos, mas os adultos mais velhos também podem aí começar esse processo, né, de diferenciação de remodelagem óssea e adquirir osteoporose. Por isso, a parte preventiva e o acompanhamento da sua saúde durante toda a vida, ela é essencial para a prevenção aí da osteoporose, principalmente por ela ser silenciosa. Agora você comentando, eu lembrei de quando eu estava no mestrado, que nós estávamos estudando pesquisas, eu lembro de ter lido uma pesquisa na época americana, que foi uma pesquisa longitudinal que acompanhou crianças que na época se alimentavam a alimentação não era uma alimentação nutritiva, digamos assim, fast food, refrigerantes, salgadinhos, e essas crianças foram acompanhadas quando elas estavam com 30 anos, várias delas já apresentavam essa condição pré-clínica de osteopenia que você comentou. Exatamente. Principalmente na criança, né? Além de todo o desenvolvimento neuropsicomotor, a alimentação ela é essencial para a formação óssea, né? Para a formação de todo o sistema. E ela é fundamental aí a alimentação correta para que esses sistemas corporais eles possam se desenvolver da melhor maneira possível. Então, o acompanhamento durante toda a vida ele é essencial. E aí você já, em alguns momentos, né, da nossa conversa, você já está falando muito sobre a importância da prevenção, né? E você falou algumas coisas, mas agora assim, de forma bem objetiva, para quem não tem ainda, porque eu estou entendendo que assim, é algo que a gente pode trabalhar ao longo da vida, inclusive
se eu me trabalhei ao longo da vida, ou até, não é uma coisa assim, sou idoso, sou idosa e terei osteoporose. Não, porque tem todas essas condições que a gente pode se prevenir. Então, assim, de forma bem, vamos dizer, dicas práticas mesmo, né? Para que a gente possa prevenir da osteoporose. Só lembrando que ela também tem uma predisposição genética, né? E dessa predisposição genética a gente não tem como ter um fator de prevenção, mas nas demais a gente tem. Então, é uma alimentação rica em cálcio e vitamina D. Tomar sol, claro que no horário adequado, né? Que ele não faça nenhum prejuízo aí relacionado à nossa pele, mas ele é essencial para a síntese de vitamina D. E exercícios físicos, não tem como escapar, né? Ele traz aí pra gente fortalecimento muscular e automaticamente ele também corrobora aí com a síntese da formação, da remodelação óssea. Hábitos de vida saudáveis, eles são essenciais. Tabagismo é um fator de risco, eu sei que eu tô falando de prevenção, mas eu já vou entrar, né? Não fumar é essencial, porque ele é um preditor aí para a osteoporose, e excesso de bebida alcoólica também. Então, realmente hábitos de vida saudáveis. Isso faz com que a gente tenha aí uma prevenção bem significativa em relação à osteoporose. Para encerrar, pensando agora, você falou sobre que uma das consequências que eram mais graves é a questão da própria fratura, da queda e tal. E que dicas, então, para ajudar na prevenção de quedas? Exercícios físicos, hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada, a gente não tem como fugir dela. Por quê? Exercício físico nos mantém mais móveis, né? Com maior mobilidade. Deixa eu até arrumar a palavra, né? Com maior mobilidade, com maior capacidade funcional. Quanto mais eu tenho disposição para isso, mais eu vou fazer. Quanto menos eu faço, menos condições eu tenho, né? A gente não consegue separar, não tem jeito, né? E é o olhar biopsicossocial que eu sempre falo, né? Eu sou motivada conforme a minha rede social me permite e conforme minhas funções intelectuais também permitem que eu seja, né? Então, a gente tem aí, quanto mais hábitos de vida saudáveis a gente tem melhoria dos aspectos físicos e a gente tem melhoria dos aspectos sociais e intelectuais, ou mentais, ou psicológicos, como a gente quiser falar das questões aí psicológicas. Então, os hábitos de vida, eles entram saudáveis, eles entram com uma força total, né? O exercício aeróbio, por exemplo, que é uma caminhada, que ela é extremamente importante também para a prevenção aí de osteoporose, ela aumenta a oxigenação encefálica, ela traz benefícios aí principalmente para o hipocampo, já ajudando aí nas nossas questões de função cognitiva. Ela traz melhores repercussões cardiorrespiratórias, então eu tenho mais fôlego para andar uma vez um quarteirão, daqui a pouco eu tô andando 2, né? A alimentação, a gente sabe que interfere completamente na minha massa muscular, interfere também aí nas questões de remodelagem óssea. Então, a gente precisa realmente pensar em hábitos de vida saudáveis. Eu sempre falo, né, Wanda, todo mundo vai envelhecer. A gente não pode pensar só lá no envelhecimento, a gente precisa pensar durante toda a vida, né? Como que a gente vai chegar no envelhecimento. Mas quem tá lá, então não tem o que fazer? Tem o que fazer sim. E as mudanças de hábitos de vida, elas são essenciais, né? Comer bem, dormir bem, praticar exercícios físicos, ter boa relação social e ter uma boa aí saúde mental, né? Para as adversidades que a gente passa na vida. Bom, eu falei que já estava encerrando, mas já que você tocou no assunto de saúde mental, então a gente entendeu já, né? Você já falou várias vezes e repetiu sobre a questão das mudanças dos hábitos de vida e como cuidar um pouquinho, assim, brevemente, cuidar da saúde mental. Práticas de lazer, né? Qual é a sua, qual é a minha? Às vezes elas não são as mesmas, né? Mas o lazer, ele é extremamente importante, porque preocupação todo mundo tem, adversidades todo mundo tem. Mas as atividades de lazer, elas são essenciais aí para que a gente mantenha a nossa saúde mental. Ela pode ser desde ler um livro, assistir televisão, ir passear no parque, fazer uma viagem. O que muda entre elas, e que é também muito importante, é a complexidade delas, né? Algumas são mais
Exigem mais funções mentais aí para que a gente possa concluí-las. Outras exigem mais funções físicas também para que a gente possa chegar no parque, passear no parque, fazer uma viagem. Outras são menos complexas, como assistir uma televisão. Mas o que a gente sabe, né, que quando a gente fala de atividade de lazer, a gente não consegue classificá-la exatamente. Eu preciso pensar que algumas eu posso fazer de maneira individual, e ela pode ser muito boa para mim, e outras ela requer aí também as relações sociais, o que a gente sabe que é muito importante, né? A gente ter esse apoio de rede social. Quando a gente tem uma atividade que envolve mais pessoas, a gente não tem só nossas funções cognitivas trabalhando, né? A gente tem também as relações sociais, que elas são extremamente importantes aí para o nosso respaldo de vida, né? Eu gosto muito de dar exemplo da pandemia, quando todo mundo precisou ficar isolado. E como é que foi, né, se sentir isolado? Como é que foi não ter muitas pessoas por perto? Muda bastante aí até o nosso ânimo, a nossa motivação, a nossa autoeficácia, que é extremamente importante. Maravilha, Gi. Agradeço, então, aí a sua contribuição com esse tema, que a gente possa, então, chegar com esse conteúdo das pessoas que precisam saber um pouco mais sobre isso, esses cuidados, para que cada vez mais a gente consiga ajudar as pessoas, né, no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. Então, agradeço imensamente a sua participação no nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, Wanda. É sempre um prazer estar aqui. Por hoje é isso, então, pessoal. Agradecendo a sua participação no nosso episódio de número 48 do Diálogos da Gero Vida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gero Vida. Até lá. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!